O desejo começa muito antes do sexo e, sim, óbvio, é uma delícia se sentir desejada pela pessoa com quem você está se relacionando. Porém, alerta de perigo, mulheres, garotas, girl powers. Depositar parte da sua autoestima, depositar parte da sua confiança ou até mesmo da sua percepção de sensualidade no olhar alheio, precisar que alguém te deseje para sim então se sentir desejada, precisar de alguém para você se sentir sexy, sensual, pode ser um veneno. E eu, sendo uma mulher que me relacionei majoritariamente com homens, relacionamentos héteros, eu vou poder falar única e exclusivamente das minhas perspectivas e das minhas vivências. Bom, se você é novo aqui, eu sou a Emily, eu crio conteúdo aqui para essa plataforma através das minhas experiências de vida, com vlogs, com um projeto que eu lancei, que é os 6 meses disciplinada em ser eu mesma. E eu decidi que seria muito interessante, além de eu trazer o meu agora, as minhas próprias vivências do agora, seria interessante um podcast onde eu possa trazer temas que me tocam de algum modo e falar sobre as vivências que eu já tive a partir disso. Então, seja bem-vindo ao Striptease Mental. Vou tomar um gole de café, tá? Só um momento. Eu queria começar esse tema que é tão sensível para nós mulheres, que é se sentir sensual, se sentir sexy, quanto tempo leva para construir isso, sabe? E se sentir desejada é uma etapa da nossa vida, pelo menos para mim, foi uma etapa um pouco complicada até que eu me permitisse me sentir desejada. Eu fui criada por familiares e pessoas muito próximas, eram cristãs, então não é que eu não fosse elogiada, tipo, de eu ser bonita, de eu ser inteligente pelos meus pais, eu recebia elogios, mas não chegou assim na adolescência e se teve uma conversa sobre a importância de se sentir prazer, a importância de não performar, a importância de consentir. Eu tive conversas sobre início da vida sexual, mas nada sobre algo que antecede isso, que é como você se sente com você mesma, como você se sente no seu próprio corpo. Então, quando eu cheguei nessa fase de ter a minha primeira relação, de iniciar, né, nessa troca com outro ser humano, que pra mim foi um pouco complicado, assim, pra mim foi um pouco difícil, me libertar de certas amarras para me permitir construir isso. E eu ainda me permiti construir isso. Eu me permiti passar por essa fase de descobrir, cara, o que me dá desejo, o que me faz sentir desejada, e não me sentir uma por estar explorando, sabe? Algo que é meu, que é o meu prazer, que é como eu me sinto comigo mesma. E eu tive muito isso porque eu vivi uma adolescência onde estava na moda ser militante. Então, não era conservadora como é agora, tipo, o que estava mesmo em alta era você militar pelas causas, pela igualdade. Então, eu tive contato com o feminismo logo no início do ensino médio e isso foi muito importante para mim. Principalmente nesse aspecto de me libertar das culpas de explorar coisas na minha vida, entendeu? Então, eu vivi esse processo e eu acho esse processo, assim, de extrema importância, de você resolver, não, eu realmente quero descobrir aí o que tem pra mim e tal, com confiança, com consentimento, mas eu quero explorar. Só que esse processo é muito bonito, muito importante, tem mulheres que nem chegam nele, só que muitas vezes
por você talvez não chegar nesse processo, ou chegar nesse processo e se perder, você cai naquela armadilha do desejo masculino. E você só se sente desejada se tem algum outro homem ou alguma outra pessoa te desejando. E daí você acaba começando a performar o desejo para essa outra pessoa. Você pensa em como agir, em como se portar, no que fazer, no que sugerir ou no que ficar quieta, a partir do que você acha que aquela pessoa vai gostar. E é tão doido que isso envolve tantas camadas da nossa vida e da nossa sociedade, porque, por exemplo, uma mulher que resolveu construir o seu desejo e se livrou dessas amarras do que as pessoas querem, mas resolveu explorar por ela própria, e que já tá em outro estágio, assim, que mesmo que fosse em uma reunião, em uma festa, só de mulheres, ela vestiria roupa curta porque ela se sente bonita daquela forma. Tipo, ela não vestiria roupa curta só quando vai ver um homem, entendeu? É porque ela gosta daquilo. As pessoas não fazem só pelos homens, só pelos outros que sejam. Então imagina uma mulher que já tá nesse patamar de se sentir e agir como ela bem entende em qualquer ambiente, não é sobre homens. Então ela não performa, ela só tá sendo ela. E imagina a mulher que ainda não conseguiu superar ou não percebeu que está performando única e exclusivamente para homens. Ela vai achar essa outra mulher uma ameaça. Porque quando essa mulher estiver sendo ela mesma lá em qualquer ambiente, se vestindo como ela bem entende, porque ela faz porque ela se sente bem com aquilo e não porque ela está se vestindo para o outro, o dia que essa mulher aqui encontrar essa outra, ela vai achar ela uma ameaça. E aí nasce a rivalidade feminina, porque essa daqui vai achar que ela tá fazendo aquilo para provocar os homens, porque o que ela faz ainda é para provocar os homens. Então, eu acho que é desse espaço também de construção e exploração do próprio desejo e do próprio se sentir desejada, desse autoconhecimento nesse aspecto. Eu acho que a falta de autoconhecimento nesse aspecto justamente gera a bendita rivalidade masculina, bendita rivalidade feminina, que é causada por conta de uma presença masculina. E eu sei que é muito mais complexo essa temática de rivalidade feminina, mas eu acho que muita coisa mora aí, nessa falta de possibilidades que nós mulheres muitas vezes enxergamos dentro da nossa vida no âmbito autoestima, sexual e como você se sente sendo você mesma, entendeu? E sobre a importância disso, de saber como é a sua construção de desejo, independente de qualquer pessoa, mas também saber como é com outra pessoa, é se conhecer mesmo e se permitir, sabe? Sem se sentir culpada por estar tendo uma experiência com uma pessoa X ou com uma pessoa Y, ou também sem ter experiência nenhuma, porque cada uma sabe qual é a sua forma de se conhecer, mas a questão é que isso não deveria ser um problema, porque não faz mal pra ninguém. E ainda é visto como um problema, como um grande tabu, que é a mulher e o prazer feminino, né? Não é à toa que a maioria dos filmes que rodam em cinema e qualquer outro lugar que descrevem mulheres e foram escritas por homens, elas são todas para satisfazer o olhar masculino, para que eles gostem, sabe? Hoje em dia, graças ao universo e à boa mãe natureza, que a gente tá vendo muito mais escritas femininas nas telas e a gente tá entendendo que o negócio pode ser muito legal, às vezes muito tipo de boa, e mesmo assim não botar a mulher naquele lugar de ela exerce aqui papel para satisfazer os homens. Então, se esse prazer aí não me beneficia em nada, por que tu tá explorando? Por que tu é promíscua, sabe? E é muito delicado porque é uma coisa tão besta, gente. Tipo assim, é uma coisa tão
passada e batida, e a gente ainda se encontra às vezes nesse lugar de não conseguir conversar com o nosso parceiro sobre isso, ou de não conseguir olhar para nós mesmas e pensar e refletir sobre isso, sabe? Porque assim, gente, eu sei que nem todo mundo vai viver um grande romance ou quer viver um grande romance, mas eu acho que tem uma pessoa certa pra cada um de nós, entendeu? Mesmo que seja de maneira casual, quando chega a pessoa certa pra viver aquilo com você, pra você se sentir livre, pra dialogar e conversar, você sabe. Então, ou você tá muito fechado e a pessoa tá tentando dialogar com você, ou talvez você não tenha encontrado a pessoa certa para vivenciar esse momento. E às vezes nem tem pessoa certa, entendeu? Às vezes é você com você mesmo. Mas, falei muito. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu vivenciei uma culpa por muito tempo pra descobrir sobre os meus desejos. Me senti muito culpada. Muitas vezes parou por conta da memória, mas voltando a falar, eu me sentia, né, muito reprimida e culpada se eu cogitasse isso, mas muito por conta da criação que era cristã, então tem esse rolê, né, de esperar o casamento e periri pororó. E também eu tive a sorte de a minha adolescência ser muito ligada à militância e a contatos em me entender como mulher na sociedade, ver que nem tudo estava certo. Então eu tive essa importância do feminismo entrando na minha vida muito cedo, que eu considero, tipo, saí da 8ª série e já tive contato com isso, sabe? Então eu considero cedo para uma pessoa que não tinha em casa. Então isso me salvou de pelo menos chegar nessa coragem de tipo, não, isso aí, eu vou me sentir desejada, vou explorar isso e não tem problema algum, eu não tô fazendo mal pra ninguém, desde que eu me cuide, a outra pessoa se cuide, seja tudo conversado, ninguém está fazendo mal pra ninguém. E eu não entendo como as pessoas não entendiam isso, mas mesmo eu perdendo essa culpa, né, em partes, porque vez ou outra quando tu é julgada, tu se questiona, mas mesmo eu perdendo essa culpa, eu ainda tive um pequeno momento que eu correspondi apenas o desejo masculino, entendeu? Que eu me perdi nisso, que eu presenciei um pouco de rivalidade feminina, então eu não tô aqui julgando quem está nessa fase, porque tudo isso que eu falei foi me colocando no lugar, entendeu? Então foi muito importante pra mim ter também contato com tanta informação. Eu comecei a fazer terapia, a primeira vez na minha vida, com 18 anos, entendeu? Então, ok, eu já era mais velha do que quando eu tive contato com o feminismo, mas tudo isso, tipo, tanto feminismo quanto acesso à terapia, tiveram certos acontecimentos na minha vida que me priorizaram também de já entender que também cair nesse lugar de corresponder só ao desejo masculino não era bom, entendeu? Então eu sempre me questionei sobre tudo. E eu tô tendo várias falhas e vários erros porque eu não vou cortar esse podcast. Eu quero que ele fique contínuo, bem natural, tipo uma conversa mesmo. Mas enfim, é isso. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que a construção de desejo, ela seja uma longa jornada, quem sabe até infinita. Essa questão de o nosso desejo, ele pode mudar, sabe? Eu acho que é uma questão de descobrir e redesenhar o desejo conforme a vida vai mudando, conforme a vida vai acontecendo. Então, eu acredito que essa jornada, tanto de se descobrir, questionar o que se descobriu e aceitar viver tudo isso, ela vai ser infinita, entendeu? Então, eu acho muito importante começar, porque não faz mal pra ninguém e, cara, é muito importante pra sua autoestima. Muito importante mesmo, assim. É um pilar da vida que ele precisa ser questionado, entendeu? Que você precisa se contentar com o que te satisfaz, você não precisa se contentar com o que você acha que tá bom pra você, porque você não quer exigir muito mais, entendeu? Porque não é uma exigência, é importante pra você, entendeu? E quem gosta de você
independente do tipo de gostar, vai saber que é importante e não vai te reprimir por isso. Não é uma questão perigosa e proibida, entendeu? É uma questão bem normal mesmo, que todo ser humano passa ou deveria passar. Não te faz menor que ninguém. Não te faz menos digna de amor que ninguém. E é isso, gata. É isso. Esse foi o primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E compartilha comigo se você concorda com o que eu trouxe, se você já vivenciou algo parecido ou não. Porque esse tema me tocou quando ele veio à tona alguns dias recentes, de tipo, caramba, vamos falar sobre isso e tal. Eu conversei até com o Charles e eu lembrei o quanto me toca, assim, por conta da minha trajetória, da minha criação e tal, mas também da minha possibilidade de contato muito jovem com o feminismo. Então foi legal reviver isso e trazer pra vocês como algo que pode ser debatido no agora, porque eu também acho que ainda se debate muito sobre isso no agora. E é isso, divas. Beijos e vão ter mais episódios, temas variados, vários tipos de tema onde eu vou trazer uma vivência. E também estou fazendo Diário Literário de Off Campus. Não sei em qual episódio vai estar depois que eu publicar esse podcast. Acredito que o podcast vai sair depois do primeiro episódio de Off Campus. Mas é isso, gatas. Tem muita coisa legal aqui nesse canal saindo. Eu estou extremamente empolgada com tudo. E eu tô num momento muito criativo, então eu tô anotando e tendo várias ideias e projetos que eu acho que podem só agregar o nosso contato aqui. Enfim, muito feliz pela sua parceria aqui em me assistir até agora. E eu acho que a gente pode construir algo muito legal juntas nessa internet aí. Fechou? Curte esse vídeo, manda pra alguém que você acha que precisa ver. Deixe o seu comentário do que você acha e do que você achou desse vídeo. E me segue nas redes. Obrigado!